Olá pessoal, professor Leandro aqui, eu sou psicólogo clínico, psicólogo forense e esse é o nosso canal para a gente falar sobre psicologia forense e personalidade. Eu já quero dizer para vocês, se vocês gostaram do vídeo, você deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no nosso canal. O nosso tema de hoje, desse terceiro vídeo, é sobre o desenvolvimento mental incompleto e o retardo mental. Então a gente vai comentar, uma pessoa que tem desenvolvimento mental incompleto ou retardo mental, ela responde pelo crime que ela está praticando, ou ela seria internada, ou ela, por exemplo, teria redução da pena. Então se você tiver curiosidade nesse assunto, fique com a gente até o final. Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro aqui. Eu estou aqui para fazer o último vídeo, tá? Sobre a série de vídeos que a gente tem feito sobre o artigo 26 do Código Penal, ligando ele com a psicopatologia, tá ok? Então nós temos aqui o vídeo 3, onde nós vamos falar sobre o retardo mental incompleto, tá? Aliás, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, só fazendo uma retrospectiva, nós falamos nas outras duas aulas sobre a doença mental e sobre a perturbação da saúde mental. Lembrando que a doença mental são todos os transtornos mentais em que a pessoa perde o juízo de realidade e que, portanto, a torna inimputável, ou seja, ela é isenta de pena. Quais seriam esses transtornos mentais? Seriam os transtornos psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia paranoide e o transtorno delirante persistente. Na perturbação da saúde mental, a pessoa ela tem uma redução da pena. A gente vai dizer que ela é semi-imputável. E quais são os transtornos que faz parte da perturbação da saúde mental? São todos os transtornos mentais em que a pessoa não perde o juízo de realidade. São, por exemplo, os transtornos de personalidade, as parafilia, as neuroses, as demências iniciais e assim por diante, tá? Bom, então a gente viu que a doença mental gera uma inimputabilidade e que a perturbação da saúde mental, né, gera uma semi-imputabilidade. Mas olha só, tanto no caput do artigo 26, quanto no parágrafo único, nós vamos ter alguns termos que bastante interessante, tá? Que seria esse desenvolvimento mental incompleto, né? Que incompleto ou retardado, aparece aqui no artigo 26 e aparece também aqui no caput, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O que a gente vai perceber? Que o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele é tanto hipótese de inimputabilidade como de semi-imputabilidade, tá? A gente vai verificar. Então, o que a gente tem aqui? O que seria o desenvolvimento mental incompleto? Segundo o Taborda, né, em psiquiatria forense, ele fala que é onde há um predomínio de uma cultura local ou leis particulares. Então vamos imaginar uma comunidade que vive afastada do setor urbano e ali vigora algumas leis particulares, algumas culturas muito particulares. E que às vezes essa cultura pode gerar um crime, tá? Então se essa pessoa for levada a julgamento, ela pode ser considerada inimputável ou semi-imputável, a depender se essa cultura retirou dela a capacidade de discernimento e de autodeterminação ou diminuiu essa capacidade. Então nós temos o exemplo dos silvícolas não aculturados, é o exemplo que o Taborda traz para nós. Por outro lado, nós vamos ter aqui o desenvolvimento mental retardado. Então a gente está falando de um retardo mental. O que é um retardo mental? A pessoa, por exemplo, tem uma idade cronológica ali de 30 anos. Ela tem 30 anos, mas ela tem uma idade mental de uma criança de 10 anos, tá? É o que a gente vai chamar de oligofrenias. O que é essa oligofrenia? Né? Do grego, oligo vem de pouco, tá? E frenias vem de mente. Então, pouca mente, pouca inteligência. O retardo mental, ele pode ser classificado como leve. Se for um retardo mental leve, a pessoa vai ser semi-imputável. Lembra da semi-imputabilidade? Ela vai ter uma redução da pena de 1 a 2/3. Então, vamos pensar, ela praticou um crime. O advogado, o juiz, promotor de justiça pediu perícia, há uma dúvida quanto à sanidade mental dessa pessoa. Ela foi submetida a uma perícia,
O perito psicólogo ou perito psiquiatra percebeu ali que ela tem um retardo mental leve. Se ela tem um retardo mental leve, ela vai ser considerada semi-imputável, vai ter uma redução da pena. Por outro lado, se ela tiver um retardo mental moderado ou grave ou profundo, essa pessoa vai ser inimputável. Bom, de que forma que a gente faz para avaliar? Os psicólogos eles têm ferramentas próprias para avaliar isso daí, ferramentas privativas da psicologia, que são os testes psicológicos. Então a gente trabalha com teste de inteligência, tá? O Taborda fala que o QI entre 50 e 69 vai fazer com que a pessoa seja considerada semi-imputável. O QI entre 35 e 49, inimputável, entre 20 e 34 também inimputável, e entre abaixo de 20 também inimputável, com as classificações que estão aí. Nós utilizamos então o teste, não sei se vocês sabem, mas o QI normal de uma pessoa é de 90 a 110, esse é o QI dentro da normalidade. Abaixo de 90 já é um QI inferior e acima de 110 é um QI superior. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente pensar lá no desenvolvimento mental incompleto. Então, olha só, uma reportagem que eu encontrei aí do ano de 2016, gêmeos indígenas escapam da morte no Pará. Tendo como base a crença de que partos múltiplos são sinal de mau agouro, caciques proíbem crianças de viver com os pais na aldeia. Então, é lógico que a gente está falando de uma cultura, sem a gente entrar aqui num julgamento em relação a essa cultura, mas vamos supor que criança gemelar fosse eliminada, fosse tirada a vida, e isso chegasse ao conhecimento de um delegado de polícia, por exemplo, seria instaurado ali um inquérito policial e o advogado poderia pedir a avaliação, tá? Para saber se essa pessoa tem um desenvolvimento mental incompleto. Tá? E, a depender disso, ela poderia ser considerada inimputável ou semi-imputável. Eu trouxe aqui também um teste psicológico, esse aqui foi eu que apliquei. Tá? Então, esse aqui é um rapaz que matou o seu pai, ele matou o pai numa confraternização, então ele tinha 38 anos e o pai acho que 60 e poucos. E assim, a defensoria pediu para fazer a avaliação, não vou entrar muito no caso, porque o caso não foi a julgamento ainda, tá? Mas a defensoria pediu para fazer a avaliação e, logicamente, a gente avalia várias coisas. Então, eu encontrei aqui um prejuízo psicológico, mas não no retardo mental, tá bom? Mas eu estou falando de retardo mental, então eu trouxe essa parte da perícia. Aqui a gente aplicou, então, um teste para saber inteligência. Então, olha só, ele tem inteligência inferior, ele fez QI 79. Ele fez QI 79, lembra daquela tabela que a gente viu agora há pouco? Então, vamos voltar aqui. Então, ele fez QI 79, olha só, embora ele tenha um QI inferior, ele não tem menos de 69. Então, mesmo ele tendo um QI inferior, ele não foi considerado com retardo mental leve, tá? Porque para ser leve tinha que ser de 69 para baixo. Como ele tem 79, mesmo sendo inferior, ele vai ser considerado imputável, pelo menos de acordo com esta avaliação. É lógico que eu avaliei outras patologias também, tá? Aqui o gráfico sobre o teste que a gente aplica, então a gente pode perceber que, olha só, a média seria entre 90 e 110, tá bom? Esse aqui seria o padrão médio. Abaixo disso seria média inferior, inferior, extremamente baixo, média superior, superior e muito superior, onde as pessoas até dizem que é o superdotado. Artigo 149 do Código de Processo Penal. Tá? Esse artigo é interessante para a gente saber, isso pode ser objeto da nossa prova também. Eu trabalhei um pouco desse conteúdo com vocês em sala de aula. Então, olha só, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja esse submetido a exame médico legal. Então, o que acontece aqui? Uma pessoa praticou um crime, tá? Há uma dúvida quanto à sanidade mental dessa pessoa. Será que essa pessoa é normal? Será que ela tem algum problema psicológico, psicopatológico? Então, havendo dúvida, o advogado, o irmão, o próprio juiz pode pedir uma perícia. Vai ser nomeado perito. E aí a minha pergunta é,
quem que vai fazer essa perícia, né? Que profissional faz essa perícia? Essa perícia se chama perícia de insanidade mental. Quem vai fazer essa perícia pode ser tanto um psicólogo como pode ser um psiquiatra. Mas será que realmente pode ser? Será que os tribunais aceitam que um ou o outro ou os dois façam? Então existe uma divergência com relação a esse conteúdo. Para os juízes mais legalistas, tá? Ele vai utilizar a interpretação de acordo com a interpretação literal da lei. Então olha só, está dizendo que vai ser feito por exame médico legal. Se é exame médico legal, o juiz vai dizer que o psicólogo não pode fazer essa perícia, porque está na lei, no artigo 149 do Código de Processo Penal, diz que é exame médico legal, não é exame psicológico legal, e sim exame médico legal. No entanto, tem juiz que aceita que o psicólogo faça. O que esse juiz vai analisar para aceitar que o psicólogo faça? Ele vai dizer a primeira coisa, vai interpretar esse artigo de lei, tá? E fazendo uma interpretação extensiva, estendendo o alcance dessa lei. Ele vai verificar, por exemplo, os fatores históricos dessa lei. Quando esse código foi escrito, quando foi escrito esse artigo, será que o legislador não queria que o psicólogo fizesse? Essa é a interrogação que fica. Ele não queria? Aparentemente não queria, porque se ele colocou só que é médico, né? Ocorre que o nosso Código de Processo Penal ele é do ano de 1941. Agora há pouco eu disse para vocês, né, numa outra aula, que o nosso DSM ele é de 1952. Tá? Então, o DSM e o Código Penal, eles acabam tendo terminologias diferentes, tá bom? Bom, quando a gente fala 1941 e o DSM 1952, além das terminologias diferentes, a gente vai ter também uma outra questão, que é o reconhecimento da profissão de psicólogo no Brasil. O reconhecimento da profissão de psicólogo é do ano de 1962. E a pergunta é, será que o legislador não queria que o psicólogo fizesse essa perícia? Eu penso que não. Na verdade, o psicólogo não está aqui porque ainda não havia a profissão de psicólogo no Brasil. Então, o código é de 1941 e a profissão de psicólogo no Brasil é de 1962. Então, não é que o legislador não quisesse que o psicólogo fizesse essa perícia, é porque não existia psicólogo. Outro fato importante que o juiz utiliza para sustentar essa perícia feita pelo psicólogo, ou seja, para admitir essa perícia, é utilizar o direito comparado. Então vamos pensar como é que é em outros países. Será que em outros países o psicólogo faz esse tipo de perícia? Bom, a gente sabe que nos Estados Unidos o psicólogo faz desde 1921, a gente sabe que na Bélgica desde 1911, tá? Na Argentina faz, e em outros países o psicólogo faz. Então, por que no Brasil não pode fazer? E um terceiro argumento aí é qual que é o conhecimento necessário para fazer esse tipo de perícia? Bom, o conhecimento necessário é entender de psicopatologia. E psicopatologia tem no curso de medicina? Tem, a gente sabe que tem. E no curso de psicologia? Também tem. Então, nós, psicólogos, também estudamos psicopatologia. Então, para os juízes que fazem a interpretação extensiva da lei, eles admitem que o psicólogo faça esse tipo de perícia, tá bom? Artigo 155 é só para falar que o juiz ele não está adstrito ao laudo, ou seja, o laudo não vincula o poder de decisão dele. Então, não é porque o laudo trouxe, sei lá, ele tem uma patologia tal e vai ser semi-imputável. O juiz não é obrigado a acolher esse laudo desse profissional. Se o juiz perceber que esse laudo tem algum tipo de inconsistência, ele pode deixar de acolher esse laudo e julgar de outra forma, tá? Aqui eu trouxe só uma ementa aí de uma decisão. Então, olha só, a ementa. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual. Incidente de insanidade mental, inimputabilidade parcial atestada por psicólogo. Laudo, realização por psicólogo credenciado junto ao Tribunal de Justiça, inexistência de óbice, recurso desprovido. O que aconteceu aqui? Foi nomeado, tá? Havia dúvida quanto à sanidade mental do réu, foi nomeado um psicólogo para fazer a perícia, o psicólogo fez a perícia, constatou ali a semi-imputabilidade e o promotor de justiça recorreu, dizendo que o psicólogo não poderia fazer aquela perícia por conta lá do artigo 149, que diz que é exame médico legal. Muito bem, o juiz foi, analisou o recurso e julgou desprovido. Tá? Olha só o que o juiz escreveu. Inexiste qualquer óbice
a que o psicólogo, regularmente credenciado junto ao Tribunal de Justiça, como perito oficial, elabore laudo em incidente de insanidade mental, maiormente diante da falta de imposição legal que determine a confecção do mesmo por médico psiquiatra. O promotor de justiça queria que o laudo fosse feito pelo médico psiquiatra, tá? E o juiz acabou rejeitando o pedido do promotor de justiça e considerou válido o laudo feito pelo psicólogo, tá? Pessoal, é o que eu tinha, tá, para passar para vocês. Então a gente teve assim um segundo bimestre bem corrido, né? É um conteúdo bastante importante, então eu resolvi fazer esses vídeos para vocês, são 3 vídeos, tá? O primeiro vídeo a gente falou sobre a inimputabilidade com base na doença mental. O segundo vídeo nós falamos sobre a semi-imputabilidade com base na perturbação da saúde mental. E esse terceiro vídeo nós falamos sobre inimputabilidade e semi-imputabilidade, mas com base ali no desenvolvimento mental incompleto e retardado, tá? Não esqueçam de olhar o material que a gente deixou no Class 1 para vocês. Lá tem capítulos de livros que vão auxiliar vocês a entender esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.